Olá, irmãos e irmãs, graça e paz ao seu coração. Eu quero falar de 3 acontecimentos importantes ou importantíssimos, 3 grandes acontecimentos que aconteceram numa grande conversão, que foi a conversão do carcereiro. Lá em Atos 16, do versículo 6 até o 34, Lucas, o médico amado, ele, como historiador, ele vai trazer essa narrativa para a gente. E nos versos 30 e 31 ele diz: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo é clara, sucinta: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A poderosa ação do Espírito Santo na vida dos missionários Paulo e Silas em Troade foi de maneira fantástica, uma vez que a sua soberana intenção era de alcançar a Europa. E o texto diz que o Espírito Santo os impede de evangelizar a Ásia naquele momento e os faz descer até Troade. Lá Paulo tem uma visão de um varão macedônio que lhe implora, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9. Em Filipos havia corações sedentos da palavra de Deus e os missionários ali encontraram Lídia, a vendedora de púrpura, que era de Tiatira, uma jovem possessa por um espírito adivinhador, que é liberta, e o carcereiro, homem de grande responsabilidade carcerária, em guardar os presos. Com essas pessoas, a igreja de Filipos é estabelecida e outros também se dobrariam diante do Senhor Jesus, criando uma igreja muito abençoada, que alegrou o coração de Paulo, do apóstolo Paulo. Mas o que nos prende a nossa atenção aqui é a maneira maravilhosa como o Espírito Santo opera na vida do pecador. A reação deste e a consequente ação regeneradora num eleito de Cristo. Paulo e Silas, depois de problemas com a justiça de Filipos, são açoitados e presos. Na prisão, enquanto louvavam o Senhor, sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces, abrindo todas as portas, soltando todos os prisioneiros. O carcereiro, desesperado ao ver aquela situação catastrófica, ele resolve suicidar-se. Então Paulo, o apóstolo, porém o tranquiliza, dizendo que tudo estava bem e que ninguém havia fugido. É nesse momento, meus irmãos, que a multiforme graça de Deus se manifesta na vida daquele homem, do carcereiro. O que nós aprendemos, o que nós vemos nesse texto? Em primeiro lugar, nós vemos uma indagação desesperada. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Será que ele estava falando aqui de salvação eterna ou de salvação dos seus superiores, porque aqueles homens poderiam fugir? Uma boa indagação, mas sabendo da condição de Paulo, que eles cantavam louvores na prisão e da questão espiritual dele, com certeza esse carcereiro estava falando sim da condição espiritual da vida dele. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essa indagação aqui tem pelo menos 2 aspectos importantes. Primeiro, o pecador reconhece o seu estado de perdição. Essa é a primeira. Que devo fazer para ser salvo? O pecador, em segundo lugar, desconhece como pode ser salvo, quando pergunta: que devo fazer? Qual seria a minha atitude? Como devo proceder? Pensando que através de boas obras, de qualidades morais, de comportamentos éticos, ele deveria alcançar a graça perdoadora de Deus. Segundo lugar, nós vemos uma orientação segura. Em primeiro lugar, vemos uma indagação desesperada. Em segundo lugar, vemos uma orientação segura. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E aqui também tem 2 questões para a gente também conversar. Há uma única realidade, há uma única condição, um único método para a salvação do pecador, que é de crer no Senhor Jesus Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem crer é impossível alcançar redenção concedida ao ser humano. Há uma única pessoa, segundo ponto, que concede a salvação, o Senhor Jesus. Ninguém pode salvar além de Jesus. E aqui a gente fala da singularidade de Cristo Jesus, como Senhor, como Salvador, como aquele que dá nova vida. Então nenhum outro caminho, nenhuma outra verdade, nenhuma outra religião, nada, absolutamente nada além de Cristo. Somente Cristo é que pode salvar o pecador. Então nós vimos em primeiro lugar uma indagação desesperada, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Nós vemos em segundo lugar uma orientação segura, crê no Senhor Jesus e será salvo. E em terceiro lugar nós vemos uma ação salvadora, e serás salvo tu e a tua casa. Serás salvo tu e a tua casa. Então, nós vemos aqui que através da ação poderosa do Espírito Santo, regenerando aquele homem que se vê em estado de desespero e morte. Vemos o despertar da sua fé e o consequente entendimento da graça de Deus, da fé em Cristo Jesus, como seu Senhor, como seu Salvador, bem como a conversão de toda a sua família. Então nós vemos essa ação salvadora, regeneradora de Cristo, acontece justamente quando a pessoa se vê como não tendo nada a não ser Cristo, né? E Cristo sendo e tendo tudo para oferecer, que é a vida eterna, que é a possibilidade de salvação, de reencontro com Deus. Essa é a grande verdade desse texto. Vale relembrar aqui as 3 questões que nós aprendemos nesse texto. O carcereiro faz uma indagação desesperada, que senhores que devo fazer para ser salvo. Em segundo lugar, nós temos uma orientação segura por Paulo, crês no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Em terceiro lugar, nós vemos uma ação salvadora da parte de Deus. Queria concluir dizendo que o Espírito Santo de Deus opera, meus irmãos, de forma maravilhosa na vida dos seus eleitos. Opera maravilhas na vida daqueles que são os eleitos. Por isso devemos, como Paulo, usar os métodos que ele coloca em nossas mãos para conduzir pecadores aos pés de salvação, da salvação, do Salvador. Então nós precisamos entender 2 coisas aqui que eu acho fundamental. Fé em Cristo Jesus e graça de Deus. Nós não podemos dar salvação a ninguém, a igreja não pode dar, nenhuma igreja pode dar. Agora, o que nós podemos fazer é apresentar o Evangelho. A obra salvadora vem através do crer em Cristo Jesus e da graça de Deus. Então aí entra no coração humano a graça de Deus e preenche aquele coração vazio, medroso, preocupado com a morte eterna, preenche e ele passa a viver e a enxergar um novo mundo. É isso que nós precisamos ter em mente, que assim sendo nós podemos fazer diferença na vida das pessoas. Queria orar com você nessa hora, você que nos ouve, você que nos assiste, nos acompanha pelo YouTube ou pelo WhatsApp. Se você ainda não chegou na condição do carcereiro, em temer a morte, em temer, na verdade, de ir para o inferno, eu queria que você tomasse uma posição diante de Jesus. Coloque seu coração, a sua fé no Cristo que tudo pode e pode salvar a sua vida. E você pode passar pela segunda morte e ouvir do próprio Cristo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus eu faço esse desafio. O Espírito Santo cuidará de trabalhar o teu coração em nome de Jesus. Amém. Pai querido, em nome de Jesus e pela ação desse Espírito Santo que transforma a nossa vida, Pai, que faz colocar no nosso coração o crer em Cristo Jesus, eu quero te pedir, Pai, por cada um que está ouvindo, Pai, essa devocional nessa noite. Quero te pedir que o Senhor faça o milagre da salvação. O
O Senhor traga o milagre da salvação para aquelas pessoas que ainda não têm certeza da sua salvação, que ainda têm medo quanto à sua vida espiritual, pessoas que estão amedrontadas com a morte eterna. Que o Senhor faça, Pai, a tua obra, a obra de poder, de restauração, de justificação e de regeneração na vida dessas pessoas. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela chuva que cai, Pai. Oh, Pai, quanta gratidão por essa chuva que caiu nessa noite passada, molhou a nossa terra, essa terra que traz fruto à nossa mesa, Pai. Louvado seja o teu santo, bendito e maravilhoso nome por isso, Pai. Nós temos que te agradecer muito. Te agradecer pelo perdão que o Senhor nos dá, te agradecer pela nossa vida, agradecer porque em meio às adversidades o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por cada família da nossa igreja, obrigado pelos nossos amigos, irmãos, que a tua boa mão seja sobre nós, todos nós. É o que nós pedimos, pedindo que o Senhor aumente a nossa fé e que o Senhor, acima de tudo, Pai, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê poder para você crer em Cristo Jesus e nascer de novo, ser uma nova criatura e viver o maior projeto de vida, que é o projeto de seguir a Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos juntos novamente. Um grande beijo.